com o chefe dele, diz assim, ó, a culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. Então as pessoas sempre estão tentando distribuir a responsabilidade. Fala galera, tudo bem? Tudo tranquilo? Sejam muito bem-vindos em mais um episódio do nosso Gapcast. Esse projeto que é feito para você poder ter o melhor conteúdo, para você poder estar usando isso no seu dia a dia, trazendo as melhores pessoas para trazer um conteúdo riquíssimo para você. Antes de eu apresentar meu convidado, certifica que você está inscrito aqui no nosso canal, então clica aqui no sininho para você garantir que você está recebendo todo o material do GAP para que você possa ir para esse próximo nível. Também compartilha esse episódio com o máximo de pessoas possíveis, porque guardar o conhecimento para si só não é suficiente para mudar o seu estado. Quanto mais as pessoas conhecerem, quanto mais as pessoas poderem entender sobre aquilo que a gente traz aqui, isso também vai ajudar no seu ecossistema. Então compartilha com o máximo de pessoas possíveis. Além disso, deixe os seus comentários, deixe aqui suas perguntas, deixe aqui novos convidados que vocês gostariam que a gente trouxesse aqui, novos temas que você gostaria que a gente abordasse. Afinal de contas, esse projeto é feito para você, para que você possa receber o melhor conteúdo. E hoje é um dia muito especial, porque eu recebo aqui no nosso Gapcast pela segunda vez um grande parceiro, um grande amigo e uma pessoa que faz a diferença na vida de milhares de pessoas nesse Brasil afora, levando realmente a sua essência. E uma coisa que é muito legal, a gente estava até conversando agora antes de começar, não só fala, mas pratica tudo aquilo que ele fala e coloca tudo em realmente mudando a vida dessas pessoas e transformando a vida dessas pessoas. Ele já esteve com a gente dentro de um GAP, já esteve com a gente dentro de um evento, transformou e levou muito conteúdo, já esteve aqui com a gente aqui no nosso Gapcast e agora retoma para poder falar sobre um ponto muito importante que ao longo desses últimos meses ele se aprofundou e obviamente toda vez que alguém se aprofunda em algo eu quero trazer para vocês aqui. Então com vocês, meu amigo de missão, meu amigo de vida aqui, Gurion, prazer enorme estar com você. Gurion Júnior, seja muito bem-vindo aqui no nosso Gapcast. Muito prazer, mais uma vez estar compartilhando contigo, Lazinho, obrigado, me sinto em casa. E também quero mandar um abraço a todos os ouvintes, telespectadores, todos que acompanham o canal. Se inscreva aí, pessoal, porque eu tenho certeza de uma coisa, Lazinho, o conteúdo que nós vamos abordar aqui, pouquíssimas pessoas têm tido acesso. Quando elas compreendem a mensagem, pode ter certeza que a chave mestra vira na vida dessa pessoa. Pô, legal, cara. Quando você me mandou mensagem, sobre aquilo que você estava se aprofundando, eu falei, poxa, com certeza conecta muito. Até porque a gente vê hoje que para mim, Gurion, existe um problema muito sério, de resultado empresarial e, consequentemente, resultado pessoal, que é a pessoa lidar com outras pessoas, ou seja, conhecer outras pessoas. E eu falo que muito disso, do problema dela lidar com outras pessoas e conhecer outras pessoas, é porque ela não se conhece, Ela não se conhece, ela tem uma dificuldade gigantesca de se auto-reconhecer. Você só consegue dar valor para os outros quando você dá valor para si próprio. Você só consegue entregar o melhor para os outros quando você entrega para si próprio o melhor. E isso é uma corrida eterna das pessoas tentando buscar a melhora, mas não conseguindo porque elas primeiro não se encontram. Elas tentam sempre encontrar solução no outro, sempre encontrar solução para o outro, mas acabam não encontrando a sua solução para si próprio. E aquilo que você me trouxe de conteúdo, eu achei que é riquíssimo e sou muito grato de poder compartilhar isso com a nossa galera aqui. Então me conta um pouquinho aí, dessa vivência que você teve nesses últimos meses, como que você se aprofundou para a galera poder entender a importância de se autoconhecer. Se você quer gerar resultado, Alazinho, isso aqui é um autoajuda? Não, vamos entender muito bem isso,
Se você quer gerar resultado na sua vida profissional, na sua vida pessoal, na sua relação conjugal, na sua relação com seu filho, na sua relação com seus colaboradores, você primeiro precisa entender de alguns pilares fundamentais, e o Gurion vai poder trazer isso aqui para você. Então me conta aí um pouquinho, né? A gente falou muito focou muito no nosso episódio que você teve aqui no lado empresarial da coisa, né? Da questão da construção de um ecossistema positivo dentro da empresa. E hoje a ideia é de poder trazer essa conexão pessoal. Então me conta um pouquinho dessa ideia. Muito bom. Bacana. Olha só, Lazinho, nos últimos meses, nós viemos se aprimorando em várias novas essências, técnicas, profundidades em assuntos. Inclusive, eu havia dito para você que nós íamos lançar um projeto chamado Executivo Faixa Preta, que mês que vem, provavelmente no meio do mês, eu lanço ele em conjunto com o projeto Trinity, Mentoria Trinity. Que legal. Aplicação de chave mestra. Então, quando nós começamos a olhar com mais atenção para a questão pessoal e resultados, o que nós percebemos? A grande maioria das pessoas, Lazinho, elas ainda não conhecem qual é o seu propósito de vida. E isso tem a ver e influencia muito no caminho que ela está trilhando. Primeiro ponto, são 3 perguntas essenciais que nós precisamos nos responder diariamente. Primeiro, quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu estou indo. Então, parte do que acontece na vida das pessoas está ligado ao caos ou ao cosmo, ao equilíbrio ou ao desequilíbrio de como os mundos internos dessa pessoa, como esses mundos estão organizados. Primeiro ponto, nós precisamos entender que poder que nós temos de fato. Quem nós somos? Se eu perguntar, e você, quem você é? Eu sou o Lazinho. Bom, o Lazinho é o nome que deram a você. O corpo, você está utilizando esse corpo. Porque quando nós viemos para cá, eu costumo dizer, eu uso com os meus mentorados, essa peça, eu digo que nós viemos em forma de essência. Nós somos uma parte do todo, do cosmo, de Deus, assim como as pessoas queiram dizer. Mas nós temos uma parte divina que veio agrupado a nós no nosso nascimento. O que houve? Carl Jung disse que a partir dos 3 anos de idade, essa pureza, você vê, né? Você pega uma criancinha de 1 ano e meio, todo mundo quer ficar perto, porque não vê maldade, não vê estresse, não vê depressão, não vê preocupação, não vê nada disso, porque está se manifestando em pura essência. E essa essência eu tenho, essa essência você tem, o Dudu tem, todos temos, e ela contém todas as informações do que eu preciso, do meu propósito de vida, o que eu vim fazer de fato aqui. A grande questão é que, na maior das partes, as pessoas estão perdidas. Elas estão sofrendo de uma hipnose coletiva, uma dormência, um estado de mecanicidade que elas sequer se dão conta de quem elas são. Então, existe uma fórmula que se chama AT, A de amor, T de tatu, que é atitude, mais AT mais AP, que é aptidão. A de amor, P de pato. Que quer dizer aptidão, que é igual a PP, poder pessoal. Primeiro a pessoa tem que entender qual que é a aptidão que ela tem. Você é bom em alguma coisa. Todos vieram aqui com um talento. Sim. Todos vieram. E a grande questão é descobrir esse AT, a atitude. Mas a atitude não é fazer coisas. É a atitude mental do qual a pessoa possa desenvolver. Porque tudo que se cria, tudo que se realiza,
começa na mente. E a mente, Lazinho, ela tem um poder sobrenatural. A mente de qualquer ser humano, ela é uma altíssima tecnologia com um poder infindável de criação. Não é? A imaginação, de poder estabelecer coisas e manifestar coisas. A grande questão é que à medida que nós vamos crescendo, vamos imaginar depois dos 3 anos de idade, a criança ela entra em contato com traumas, com briga de pais, com medo, bullying, uma série de coisas vão permeando essa essência, porque essa essência, Lazinho, ela é ilimitada. Porque a luz que eu e você estamos buscando fora, está dentro de cada um de nós. Ela já está em nós, contendo tudo o que nós precisamos para ter uma vida extraordinária. Todos os recursos nós já temos. Todos os recursos nós temos. E a segunda lei do hermetismo, que está no livro Caibalion, de Hermes Trismegisto, diz o seguinte: lei da correspondência. Tudo que está em cima está embaixo. Tudo que está fora está dentro. Então, corresponde. A maneira como eu estou no meu interior, dirigido pela minha essência ou não por ela, é o que vai corresponder à minha vida e à minha realidade fora. A grande questão é que nós fomos aprendendo ao longo da vida que a vida só se observa fora. Nós temos 2 mundos que nós vivemos, Lazinho. Primeiro é o mundo das percepções, que é o mundo do tato, da visão, do olfato, as coisas que nós enxergamos fora, mas quase não nos ensinam sobre os mundos internos. O mundo das relações interiores. Por exemplo, estava te dando agora uma dica, né? Que existe uma voz que fala na nossa cabeça o dia inteiro. Olha, Lazinho, o tempo todo. Você devia ter feito isso, poxa, mas não foi legal assim? Não, pode ser. E ali nós vamos se identificando com essa voz. Nós vamos nos conectando a ela por conta das personalidades que foram geradas ao longo da nossa vida, que permearam o quê? A nossa essência. E quem nos limita de fazer tudo o que nós queremos fazer somos nós mesmos, dirigidos pelos medos, dirigidos pela autossabotagem. As pessoas se autossabotam pelas crenças limitantes, pelos traumas, pelas dúvidas, incertezas, pelo que eles aprenderam ao longo da vida. É interessante, né, você trazer isso, porque assim, as pessoas, mesmo, né, num estado dolorido, sofrido, elas têm uma resistência muito grande para mudar. Né? A maior parte das pessoas tendem a permanecer, né, na mesma zona de conforto que elas estão. E as pessoas confundem muito zona de conforto com zona de satisfação. Né? As pessoas acham que zona de conforto é satisfação. E não, zona de conforto não é zona de satisfação. Zona de conforto é tudo aquilo que você já sabe qual que vai ser o resultado. Você acaba repetindo esse resultado. Eu só contrato gente ruim, só trabalha gente ruim comigo. Aí você vai lá e contrata sempre as mesmas pessoas, né? O mesmo perfil. Eu só namoro gente ruim comigo. Aí você só vê pessoas. Mas tudo isso é porque você só consegue enxergar no outro aquilo que está dentro de você, não é verdade? Exatamente. Isso daí nós chamamos na mecânica quântica, na metafísica, de equilíbrio das frequências. Todos nós temos um tipo de vibração, Lazinho. Primeiro nós precisamos entender o seguinte: a mente, através de um pensamento, ela gera uma energia. Tudo é energia e a matéria é energia condensada. Então, ao passo que eu estou pensando, eu estou programando o meu subconsciente. Então, ao longo da vida, Lazinho, que você veio crescendo, já foi feita uma programação. E o que é uma programação? Ela vai repetir movimentos
que a pessoa já registrou ao longo da vida. Então, a mente ela vai repetindo aquela mesma história para si mesma, porque as pessoas contam uma história para si mesmas e elas acreditam nessa história. Então, ela está despendendo de uma energia. E quando eu gero uma energia em contato com os meus sentimentos, o coração, veja bem, o cérebro tem milhões de neurônios, o coração tem 40 mil neurônios, mas ele tem 60 vezes mais impulso elétrico, isso comprovadamente, do que o cérebro. Então o coração ele tem a força de disparar ondas vibracionais. Então eu pensei algo e imediatamente eu sinto. Não é assim que acontece? Uhum. Você tem um pensamento e sente, seja bom ou não bom. E aquilo, ele entra em contato com uma frequência. Aqui existem inúmeras frequências. A frequência da rádio Antena 1, da rádio Jovem Pan, de várias e várias rádios. E quando eu quero ouvir uma rádio dessa, eu sintonizo na frequência. Então, essa vibração da qual eu estou emanando, seja ela de um funcionário ruim, de um relacionamento ruim, de uma vida de escassez, uma vida de pobreza, uma vida de reclamação, de baixa estima, de sabotagem, de não merecimento, eu encontro essa frequência e trago ela novamente para mim. Então, eu estou fazendo assim, estou traçando uma rota de vida da qual eu estou gerando a minha realidade. E as pessoas, na maioria das vezes, elas estão pensando coisas negativas, pensando com pensamentos baixos, pensamentos ruins, que vão gerando uma vibração baixa e ruim, né? E à medida que essa vibração vai sendo emanada, eu vou encontrando frequência, porque os iguais se atraem. Os iguais se atraem e a Terra, tudo funciona da seguinte maneira. A Terra é eletromagnética, é magnética. O Sol é elétrico. O ser humano é o neutro. Próton, elétron e neutro, ele é o ser eletromagnético. Então, à medida que ele está enviando impulsos elétricos, ele está atraindo também, ele está atraindo. Então, a escassez, por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que cresceu num lar onde dizia que o dinheiro só traz desgraça, dinheiro é coisa ruim, dinheiro não presta, ter muito dinheiro não é bom. Então a pessoa teve contato com essa informação que programou. Mesmo que ela queira dinheiro, ela tenha vontade do dinheiro, existe uma crença dentro dela. Extremamente limitante. Que libera isso. E à medida que ela não se sente merecedora, ela não se sente capaz de ter aquele dinheiro, ela só atrai a frequência da escassez. Então, quando nós mudamos essa chave, Vazinho, eu acredito que todos precisam viver em abundância. Todos precisam viver em prosperidade. Todos merecem ter plenitude da vida, viajar bem, comer bem, ter uma vida digna. E quem, na realidade, limita as pessoas para que isso não aconteça são elas mesmas. É o tipo de mente, é o tipo de energia que ela está canalizando em si mesmo e o tipo de vibração. E não tem como plantar morango e colher maçã. Assim, vai colher mais do mesmo. Então, quando se fala essa questão de zona de conforto, o que nós estamos dizendo? Que a pessoa, ainda que o resultado para ela seja insatisfatório, ela já entrou num condicionamento, numa programação, é como um loop infinito, a roda de Sansara que os hindus falam, os budistas falam, né, da recorrência. Então, é plantar e colher. Tudo que eu penso e sinto, seja consciente ou inconsciente, é a realidade que eu vou transformar a minha vida. É como eu encaro as coisas, né? E aí, se eu fico o tempo todo, né, reclamando, ou o tempo todo emanando coisas negativas, ou até mesmo xingando a pessoa no trânsito, o que vai voltar para mim é o que eu tô liberando para o mundo, né? Então não adianta que eu esperar coisas diferentes disso.
E como fazer na prática? Porque você me contou aqui uma coisa que eu fiquei maravilhado, porque você encontrou o seu caminho, né? E cada vez mais tá melhor consigo mesmo, e isso, por consequência, tem gerado resultados extraordinários na sua vida pessoal, na sua vida empresarial, na sua vida financeira. Quais são os passos iniciais aí que essa galera que está nos assistindo agora, que está nos escutando agora, precisa dar, né? Eu acho que a primeira coisa é tomar algumas decisões que ela precisa ter, mas depois que ela tomar algumas decisões, o que ela precisa de fato executar, e quais são esse primeiro passo aí que ela precisa dar? Bom, primeiramente, nas escolas mais de cunho esotérico, né, elas ensinam da seguinte maneira: primeiro, se auto-observar. Saber quem tu é de fato. Qual é o poder que você tem? Se auto-observar é olhar para dentro, é fazer uma jornada, uma viagem para dentro de você. E sair um pouco dos comparativos, sair um pouco desse mundo externo, porque enquanto a pessoa, Lazinho, não arrumar a sua casa interna, a sua vida será um caos. Caos, bagunça, desorganização, organização. Veja bem, o nosso sistema solar tem bilhões de astros, estrelas, não batem. Aqui na Moca, lá em Floripa, carros a 30 por hora batem. Porque estão em desarmonia, estão em desequilíbrio. E quando as coisas não possuem equilíbrio e harmonia, vai externar isso de alguma forma. Então, primeiro ponto, fazer uma auto-observação. Entender quem que está falando, qual é essa voz que fala na sua mente. Porque as pessoas se identificam com essa voz e com as suas sugestões. Mas tem a voz que fala, que é a quem? As personalidades que foram criadas ao longo da vida. Que te fazem acreditar que você é aquilo. Mas existe quem ouve é a essência. É essa essência que nós precisamos encontrar de volta. Resgatar ela novamente, porque daí começam a vir todas as infinitas possibilidades para uma mudança. Então, primeiro ponto, se auto-observar. Segundo ponto, Lazinho, aprender a silenciar esse fluxo incontrolável de pensamento e emoções. No meu método, o sistema Trinity de chave mestra, nós vamos trabalhar com os 4 principais pilares de mudança, que a pessoa mude completamente a sua vida. Primeiro, é físico. A pessoa não despertar a vontade. Bom, a pessoa ela quer ter uma vida mais saudável, mas come um monte de coisa que não é saudável. Não dorme, vive preocupada, bebe, enfim, tudo o que um corpo saudável não vai conseguir ter, precisa desenvolver a vontade. Segundo pilar que nós temos que abordar nesse programa é as emoções. As emoções é uma das áreas mais difíceis da pessoa conseguir controlar, porque ela é automática. E você vê que muitas pessoas, quando geram convulsão das emoções, Lazinho, o corpo dela sente automaticamente. Quando você fica muito nervoso, o estômago estressado, acaba não dormindo, tendo insônia. Olha, um liga no outro. Então, quando você consegue pelo menos observar, tá, por que eu sinto tudo isso? Por que eu tenho tantas emoções exacerbadas dessa maneira? Ela começar a enxergar isso nela, porque as pessoas estão tão automatizadas que elas não se percebem. Vão atropelando as coisas, sim, né? Sim, elas só vão reagindo. Agora há pouco você disse, né? As coisas acontecem. Nós, os seres humanos, estamos inerentes aos eventos da vida, Lazinho. Tudo pode acontecer. A grande questão é como eu irei reagir. Está no teu controle? Não. Solta.
Por que você vai ficar sem dormir, estressado, preocupado com algo que você não pode controlar? Se nem em nós controlamos as coisas, eu não controlo o meu coração batendo, o fluxo sanguíneo, as células, o rim, eu não controlo isso. Que dirá no outro? A única coisa, e olha lá que eu posso controlar, é como eu reajo em relação às intempéries da vida. E o bem ou o não tão bem são belezas que a vida nos oferece para a nossa própria evolução. Tem essa de bom ou ruim. É um evento que você vai se identificar ou não com aquele evento. É como você reage. E a grande maioria das pessoas são pessoas reativas. Elas explodem. Eu vim agora de Floripa no avião. Na hora que o avião parou, as pessoas ficaram todas de pé, fazendo um tumulto, porque queriam sair, aquela pressa, aquela coisa, e já começou um vai, mas não vai rápido, e começou um estresse, emoções ali aflorando, porque não souberam esperar um pouco. Era só isso. Era só esperar, mas as pessoas vão reagindo, porque estão automatizadas. E o outro ponto, Lazinho, é a mente. Cuidado com o que você pensa, porque tudo que você pensa e sente você está criando, independente se é algo desejável ou não, se é algo bom que você queira para a tua vida ou não. Se você está pensando ali algo, uma mágoa, uma tristeza, uma escassez e gerando aquele sentimento, independente se vai ser bom para a tua vida ou não, você vai criar essa realidade. Porque o teu subconsciente é o teu funcionário poderoso. Mas ele é neutro. Ele não entende que aquilo é bom ou ruim. Não, ele só entende a frequência, a vibração. É a linguagem da vibração. Então nós temos enfatizado nesses 4 pontos. Físico, emocional, mental e não poderia deixar de falar do espiritual. O espiritual eu acredito ser uma das maiores ferramentas de propósito para a nossa vida. É o nosso ponto de contato com essa vastidão do todo, do cosmo. E quando eu tenho essa conexão mais ampla, mais alinhada, eu tenho confiança, Lazinho. Porque quando eu tenho confiança no que eu vim fazer de fato aqui, nada me para, não vai ser um problema, não vai ser um desafio, não vai ser horário. Nada do que se levante vai conseguir... Seu empecilho. Eu acho até interessante isso que você está trazendo, para trazer para a realidade da galera, que a gente fala isso, a gente fala assim, poxa, a maior parte das pessoas, por exemplo, põe culpa na ausência de algumas realizações por causa do tempo. Ah, mas eu não tenho tempo para fazer isso, eu não tenho tempo para fazer aquilo. E eu sempre falo, cara, mas tem 24 horas para todo mundo. Então, por que se dentro de 24 horas tem algumas pessoas que fazem grandes realizações e tem algumas pessoas que não fazem absolutamente nada? Aliás, a grande maioria faz patina e não sai do lugar, né? E poucas pessoas que realmente fazem grandes realizações. Está muito atrelado a isso que você trouxe, né? São as crenças limitantes, né? Ela se programou ao longo da vida e chega num estágio que ela entra em looping, que ela só vai repetindo. Ela vai subindo, quando ela vai, desce de novo. E vai, desce. Por quê? Porque ela não se deu conta ainda que ela está dormindo, que ela está em um piloto automático. Podemos dizer hoje, então, que a maior parte das pessoas estão dormindo. Por isso que eu sempre escrevo lá na minha rede social, no Instagram, né? Faço um vídeo, um corte, e no final eu coloco desperta. A maioria das pessoas estão, infelizmente, dormindo. Assim. Estão intertidas, estão distraídas. Na Roma Antiga, quando os imperadores já não estavam com tanta popularidade, o que eles faziam? Dá pão para o povo, dá... o Coliseu para o povo, dar festa para o povo. Para quê? Para que a atenção nas coisas que precisam de fato ser levadas a sério ficassem no ostracismo. E as pessoas se distraíssem com coisas efêmeras. Hoje, é raro você encontrar pessoas com um livro, estudando, se aprofundando em conteúdos.
Nós estamos numa geração bem instantânea, você passa tudo na ponta do dedo, e assim, pessoas, eu imagino que tenha pessoas que ficam horas vendo nada. É interessante isso, né? Porque a gente fala assim, hoje, essa política do pão e circo, né, que você trouxe, né, que essa política da distração para não focar, está muito ligada à rede social, por exemplo, hoje. Hoje você vê muitas pessoas em estado de ameba, né? Algumas pessoas em estado, eu falo isso, né, que é um estado de ameba. Vegetativo, né? Vegetativo. A pessoa está passando ali sem... E é importante as pessoas entenderem isso, né? Acho que você compartilha da mesma visão. Lazinho, significa então que você tem que estar em estado de alerta o tempo todo, você tem que estar... Não, primeira coisa é que tudo que você faz na vida, na minha percepção, tem que ter uma meta daquilo que você faz na vida. Né? Tudo que está tudo que você vai fazer, desde a hora que você acorda, a hora que você vai dormir, todos os caminhos que você vai ter, você tem que ter uma meta clara, né, daquilo que você vai fazer na vida. E às vezes pode ter uma meta de, olha, eu tenho aqui 1 hora disponível para não fazer nada. Eu quero ter 1 hora aqui disponível para passar a vida aqui e eu não fazer nada. Bom, se lá na frente você vai se cobrar dessa 1 hora inútil, mas eu tenho as minhas horas inúteis, eu tenho as minhas horas que estão ali para não fazer nada. Mas o mais importante é quanto você tem domínio sobre cada uma das suas ações. Quando você tem domínio de cada uma das suas atividades, quando você tem domínio e meta de cada uma daquilo que você faz você acordar e faz você realmente se motivar a fazer algo, né? E como controlar isso? Né? Porque hoje como você falou, né? Tá muito fácil você se distrair, né? Tá mais fácil do que antigamente, inclusive, né? Hoje qualquer pessoa, antes algumas coisas eram exclusivas para uma classe social ou para uma determinada região demográfica. Hoje não. Hoje, com a internet, com um celular acessível a todas as faixas, classes sociais, a qualquer lugar do mundo, se quebrou essas barreiras. Então, hoje você tem isso com muita facilidade. Como se blindar com isso? Primeira coisa, Lazinho, eu quando pego uma mentoria, eu já não estou fechando a agenda para mentorias individuais, porque agora nós vamos escalar isso em sala online, em grupo, mas a primeira frase, o primeiro diálogo que eu tenho com o mentorado é o seguinte: se a sua vida está do jeito que está hoje, se você está vivendo da maneira que você está vivendo hoje, isso é resultado das suas escolhas e das suas decisões, e isso é responsabilidade inteiramente sua. Porque as pessoas, elas se habituaram a se fazer de vítimas, de não chamar a rédea da vida, a responsabilidade da vida dela, os resultados dela, a condição atual dela para ela. Porque sempre tem um culpado. Mais fácil, né? Sempre tem alguém que não cooperou, sempre teve um pai que não teve grana, sempre teve alguém que menosprezou, sempre teve um governo que não apoiou, enfim. Homer Simpson, né, quando a gente falou sobre accountability lá daquela outra vez, é isso, é as pessoas não quererem ter essa responsabilidade. Homer Simpson, num diálogo ali com o chefe dele, diz assim, ó, a culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. Então as pessoas sempre estão tentando distribuir a responsabilidade para isso, para que isso amenize essa inconsciência, porque depois dá uma dor na consciência, né? De você... Um dia eu escutei um palestrante dizendo daquelas pessoas que são os piotários. Falei, mas piotário? O que é um piotário? É um pioneiro. A pessoa tem uma ideia incrível, uma ideia de transformação de vidas, transformação de pessoas, e não põe em prática. Aí vem um outro, porque assim, o saber, a inteligência, a imaginação é o acesso de todos. Aí vem outro e tem a mesma ideia e coloca em prática. O lugar mais rico do mundo é o cemitério, né? Quantas sonhos ali, né, cara? Quantas histórias, quantas invenções,
quantas boas práticas morreram juntos com aquelas pessoas que estão ali sem nunca ter sido colocado em prática, né? Por isso que a gente costuma dizer que o lugar mais rico do mundo é o cemitério, né? Que aquelas milhares de pessoas tinham histórias extraordinárias para executar, tinham coisas, né, fantásticas para poder passar para o outro, né, para transformar a vida dos outros, mas ficou apenas numa ideia. E não foi para a solução, não foi para a execução, não foi para a ação, né? Infelizmente, que é isso que você está trazendo, né? Eu tenho percebido que em vários momentos as pessoas não confiam e não acreditam em si mesmas. Quero falar para você nessa câmera. Confia no processo. Confia em você, confia no seu potencial. Confia que a luz que você está buscando fora já está dentro de você. Porque ela fica buscando mais um material, buscando mais um curso, buscando mais um livro, buscando mais uma leitura, buscando mais algo que está deixando com uma carga muito grande de intelectualidade, de informação, mas zero em prática. Então, aí é natural que a partir dessa frustração ela faça os comparativos, ela compara a sua vida com a vida, entre aspas, perfeita da internet. Porque na internet todo mundo tem vida perfeita. E aí é um perigo gigantesco. É muito, porque vai se gerando no próprio cérebro as cargas de dopamina. E uma, e outra, porque são ciclos sendo alimentados. Olha como funciona essa dinâmica. Isso eu vejo muito em Florianópolis. A pessoa está em dificuldades ali, vê todo mundo da praia, vê todo mundo rico, bonito, bem, com um relacionamento bom, aquela coisa toda. E como a pessoa se sente? Daqui a pouco ela tem uma breve oportunidade. E na hora que ela tem essa breve oportunidade, ela faz a mesma coisa. Que ela quer se sentir inserida, ela quer ter o senso de pertencimento daquela sansara. Aí ela vai, coloca uma foto bonita e tal, mas no fundo está quebrado igual. E quebrado, não falo só de questões financeiras, mas quebrado emocionalmente, no relacionamento, mentalmente, fisicamente, e só alimentando essa roda. Aí tem um terceiro que olha e também tem o pesar e aí o negócio vira automaticamente. Eu costumo dizer, isso que você estava falando, eu costumo dizer que tem muita gente que é tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro, né? Então, que a galera acha que quebrada é só quando a pessoa não tem dinheiro. Não, tem muita gente que é tão pobre, que a única coisa que tem na vida é dinheiro, né? Eu conheço várias pessoas assim, você deve conhecer várias pessoas assim. E hoje a gente vive né? Eu costumo dizer que a gente está vivendo um mundo, por isso que a maior, né? O maior síndrome hoje que existe é a síndrome do pânico, é a ansiedade, é a depressão, né? Eu sempre falo, por exemplo, que a depressão para mim é a ausência de uma meta clara na vida de alguém, né? Vivendo ou do passado ou vivendo do futuro sem viver o presente, né? Para mim é essa a depressão, né? A ausência de uma meta clara, né? E não tem, né? Tá vivendo só do passado, do futuro e não tá vivendo o presente, né? E aí acaba quando eu tiver tal coisa eu vou ser feliz, quando eu é engraçado isso, né? Eu vejo muito isso no mundo corporativo, que é assim, quando eu lucrar X eu vou ser feliz. Aí o cara chega naquilo ali, não, mas quando eu tiver tal coisa eu vou ser feliz. Aí o cara chega, quando eu tiver tal coisa. É interessante, né, Gurão, que com isso as pessoas perdem uma oportunidade gigantesca, que é curtir a jornada, né, cara? Hoje a maior parte das pessoas, elas querem a chegada, mas poucas querem curtir a jornada, né? E quando você não curte a jornada, sua vida fica muito rasa, fica muito escassa, fica muito, né, fica muito medíocre, porque na verdade a graça da vida está na jornada, não está na chegada. Você perde o que é real para entrar num padrão fictício. Porque o que é o sofrimento? Sofrimento é a não aceitação da realidade. É querer ter o controle sobre aquilo que tu não controla. Quando isso
vira uma verdade para você, há uma frustração. Então, as pessoas, a raiz do sofrimento, Lazinho, é o apego. As pessoas se apegam, seja a coisas, outras pessoas, a sentimentos, emoções. E todo tipo de sofrimento em apego vai gerar ansiedade ou mágoa. E esses dois elementos, eles nunca vivem no instante presente. Eles estão sempre no futuro, a ansiedade de querer ter algo para saciar um vazio, que não vai acontecer, porque quando eu projeto um futuro, eu estou projetando algo que não existe. Ou então estou preso, a minha consciência está capturada, algo que já passou. Também eu deixo de viver o presente agora. Então ela fica nessa jornada de na frente e atrás, como um para-brisa, sendo que a realidade acontece agora. É triste, né, cara? Porque, imagina assim, um monte de gente, eu não vejo a hora de chegar minhas férias, eu não vejo a hora de chegar minhas férias. Aí você fala, pô, cara, peraí, as férias você tem uma vez no ano, você tem talvez 30 dias, os mais bem-sucedidos têm 60 dias no ano, não mais do que isso. E o restante dos outros 10 meses, 11 meses, se você não curtir... E o agora? Né, cada um dos momentos, entender que, cara, aquele momento vai te propiciar umas férias legais, merecidas, mas, cara, nada mais é do que as férias vai fazer você se recarregar para voltar para a jornada que você tem melhor, mais rico, mais, né, com uma cultura diferente e tal. Então, viver o dia, a hora, o minuto, o segundo que você está. E aí existe uma dificuldade muito grande das pessoas se conectarem no segundo que ela está. Como que essa galera pode fazer, Gurião, para poder se conectar com o segundo que ela está, ali, naquele momento, se sentir aqui hoje, por exemplo, a gente está aqui dentro desse estúdio, a gente está aqui nesse momento, e não está aqui, poxa, o que eu vou fazer daqui a hora que eu sair daqui, o que eu vou fazer aqui a hora que eu tiver amanhã, e tenho compromisso tal coisa para fazer em tal coisa. Como fazer para realmente curtir, né, e principalmente viver o momento? Você percebe, Lazinho, que nesse exato momento que nós estamos falando um com o outro, não existe sofrimento? Sim. Não existe ansiedade, não existe boleto, não existe angústia, porque nós estamos no agora. E esses movimentos estão ou na frente ou atrás. Eu pergunto para as pessoas o seguinte: por que você está buscando o que você está buscando? Eu quero ser feliz. Não quer ser feliz. Não, eu quero. Não quer. Porque a felicidade não é um sentimento. A felicidade é um estado de consciência. Porque independente do que possa estar acontecendo ao seu redor, a felicidade ela está dentro, não está fora. Então ele está dizendo assim, quando eu comprar um carro, eu vou ser mais feliz. Ele está condicionando a felicidade dessa pessoa a um evento ou a algo ou a alguém. Ele está dizendo, no dia que esse alguém, eu vou ser mais feliz. O dia que esse algo, esse evento, não vai. Por isso que dura tão pouco esse estado de felicidade. Exato. Você vai comprar o carro mais top, que tem uma Porsche. Outro dia, né, um mentorado meu comprou uma BMW dos sonhos dele. Perguntei para ele, e um mês depois? Cara, já não fazia o menor sentido. Não que não fazia sentido, mas não é o elemento da felicidade. Enquanto eu não encontro esse elemento que está escondido e eu preciso me reconectar com ele novamente, eu não vou saber o que é felicidade. Eu falei lá no GAP, em Florianópolis, e uma vez, né, um discípulo perguntou a Jesus, onde está o reino dos céus? O reino dos céus não é um lugar. Ele disse, o reino dos céus está dentro de cada um de vocês. Ele está se referindo a um estado de consciência elevado dentro de vocês. Um reino como esse é um reino de felicidade, é um reino de abundância. Porque se você quer ter uma vida de abundância e de felicidade, você tem que agregar esse estado dentro de você. Porque a primeira lei universal
do hermetismo é que o universo é mental. O todo é mente. Então, como que eu acesso esse instante agora? As pessoas estão tão aceleradas que elas não se dão conta, por exemplo, quando vão almoçar num restaurante, você pode fazer uma pesquisa, Lazinho. A pessoa está colocando comida para dentro sem se dar conta do que é o sabor da comida, do que ela está comendo. Você vê, as pessoas vão tomar banho, ela liga o chuveiro, daqui a pouco desliga, nem viu que tomou banho. De tanto que a mente dela foi capturada. Nós somos uma máquina humana. E uma máquina é projetada para repetir movimentos, para ser condicionada, para se identificar. Então, quando a falsa personalidade ou as personalidades que foram sendo agregadas a nós desde a nossa infância, as crenças, os medos, as coisas que nós identificamos como nós, tomam conta dessa máquina, a pessoa anda em círculo. Mas chega um determinado momento que você acorda, que você desperta, você para e pensa, opa, peraí, tem mais coisas aí. E quando você procura por essa essência e ela começa a ser liberada de dentro de você e começa a tomar conta dessa máquina, veja bem, Lazinho, você não é um ser humano tendo uma experiência espiritual. Você é um ser espiritual experienciando coisas humanas. Ele veio, a essência está aqui para isso. E hoje eu vou dizer, a maior ferramenta e a mais potente, sem vias de dúvida, para você entrar em instante agora, em viver uma vida interna equilibrada, harmoniosa, é a meditação. A minha mulher, a Diva, ela está dando uma aula de meditação hoje. Aliás, ela se tornou especialista nesse assunto. Ela montou um curso incrível, maravilhoso, só sobre meditação, passo a passo de meditação, como meditar, como preparar o ambiente, enfim. Até ontem à noite nós estávamos lá ajustando a palestra dela. Que orgulho que eu tenho de ver que isso é um canal de virada de chave na vida de muitas pessoas. Cara, o que tem de gente depressiva, Lazinho, ansiosa, com problemas seríssimos, seja no relacionamento, seja consigo mesma, de finanças, de trabalho, de escassez. E quando a pessoa compreende esses princípios, a vida muda. Consegue entender, né? Consegue entender que ela, em essência, não é esse o papel dela aqui. E tudo isso é uma breve jornada, Lazinho. Ninguém sai vivo dessa. Você, eu, Dudu, todo mundo. E quando você disse aproveitar a jornada, é ver a beleza do caminho. Porque ao ponto que os meus olhos estão lá na frente, na chegada, eu estou distraído. É como aquele ratinho que fica, né? Está buscando um ponto que não existe. Não existe. Por isso que eu digo, confia no processo. Visualizou, mentalizou o teu objetivo, o teu sonho, gerou sentimento naquilo positivo, sentimento bom, vai se materializar na sua vida. Sem dúvida. Não tenho a menor dúvida disso. Mas por outro lado também, tudo que tu mentalizar negativo e sentir negativo vai se materializar na tua vida. Porque é lei, e a lei não muda, não falha, ela acontece. Sem dúvida nenhuma. Aliás, você falando isso, né, daquilo que a gente pensa, eu fico refletindo aqui sobre as pessoas no mundo corporativo, principalmente, que é hoje na internet aquele negócio do sextou, né? Então, como é triste isso, né, cara? Então, essa questão do sextou é muito triste, porque você imaginar que uma semana tem 7 dias e você só tá feliz, né? Na sexta-feira, final do dia, porque você vai ter aí seu sábado, aí já no domingo você já volta para o estado depressivo, porque na segunda você tem que trabalhar novamente. Deve ser muito triste, né, cara? Pessoa que, né, acorda sem o tesão de estar indo fazer aquilo que deveria entregar, sua missão de vida,
né, o seu propósito. Você falou do lado, né, tão importante, o lado espiritual. Nada mais é do que o propósito de vida, né, cara? Né? Você falou um dos pontos que... Por que você está aqui, né? Por que você existe? E é importante, infelizmente, eu vejo, Guilherme, que a maior parte das pessoas ainda não conseguiram entender o seu motivo de estar aqui. E vai tentando longe, quando na verdade está mais perto do que ela imagina, né? Está ali do lado dela, está nela mesmo o propósito dela, né? De ser a melhor. Ah, mas Lazinho, eu preciso... eu acho bonito na internet as pessoas que impactam não sei quantas pessoas, acho bonito o seu trabalho que impacta não sei milhares de pessoas. Cara, você não precisa impactar milhares de pessoas. Assim mesmo. Se você impactar você mesmo, você já vai fazer uma diferença gigantesca para esse mundo. Está buscando fora que está dentro. Esse foi o ensinamento. Por exemplo, as religiões sempre disseram de um Deus fora, né, de você tentar olhar para fora, para ir atrás, para tentar a misericórdia e tal, mesmo que esse Deus está dentro. Esse sextou, a pessoa está dizendo de forma inconsciente assim: eu quero que minha vida passe rápido, sem se dar conta. Por muitos anos eu segui uma médica aqui de São Paulo, ela chama Ana Cláudia Abrantes. Ela é uma médica geriatra e ela era cuidadora de um setor de paliativos. A pessoa já estava para morrer. Ela fez uma pesquisa dos motivos dos quais, né, a pessoa que estava morrendo, por exemplo, o que ela mudaria, o que ela faria. Então ela, na maioria das vezes, sim, falava assim: eu abraçaria mais. Eu queria mais um dia. A pessoa, ela não quer aquela semana, ela quer que abrevie aquela semana. E um doente terminal, ele quer só mais um dia, só mais umas horas. Por quê? Porque ele entendeu o valor da vida, da jornada. Que se ele pudesse ter um pouquinho mais, se ele pudesse ter uma segunda a mais, uma segunda-feira a mais, sabe, Lazinho, isso daí mudaria completamente o estado de consciência dela. Por quê? Porque quando ela chega nesse passo, ela vive o dia. Ela vive o instante presente, ela vive o instante agora. E é nesse ponto que a vida é real. A vida, ela não é real fora do instante presente. Eu tenho uma chave que nós chamamos de chave Sol. Sol é S de sujeito, O de objeto e L de lugar. Quando a minha mente começa devagar, começa para lá, para cá, começa a entrar em colapso, em convulsão, eu já volto e falo: opa, quem sou eu? Eu sou fulano, estou com uma xícara, estou em tal lugar, ou seja, estou presente. E aí você vê que aquela fúria de pensamento, aqueles sentimentos que vão destruindo a pessoa, eles acalmam. Por quê? Eles não conseguem se mover no presente. Sofrimento não se move no presente. Não se move. Ou é na frente ou é atrás. A ansiedade é um sofrimento, uma preocupação baseada em crenças que já passou atrás. Então fica aí nesse para lá e para cá. E eu ensino isso. Que a vida é agora. Eu não estou sofrendo agora. Eu estou vivendo aqui com você o melhor que eu posso viver. Isso é propósito de vida. E quando esse propósito começa a aflorar dentro de você, é inevitável que as pessoas ao redor sintam isso. Sem dúvida, sem dúvida. Todos ao seu redor. Primeiro, aquela coisa, né? Quando você está numa energia boa, né? Você vai ter pessoas boas atraídas por você. Você está numa energia ruim, você vai ter uma energia, pessoas ruins atraídas. Por isso que isso não precisa ir longe, né, no estudo. Por isso que as pessoas falam, quando tá tudo acontecendo de ruim ao mesmo tempo. E por que tá tão? Porque você está numa frequência, numa vibe, né, de energias ruins. Nossa, aconteceu tudo maravilhoso ao mesmo tempo, está acontecendo uma coisa atrás da outra ao mesmo tempo. Por quê? Porque você está numa vibe. Agora, o que importa é como você lidar com essas duas coisas. Né? É possível, né, você sair da frequência ruim e transformar isso de forma imediata. É só você querer, é hoje, como você está falando. E você tem que tomar muito cuidado
para não se contaminar com o externo, para perder essa frequência boa que você está tendo hoje. Né? Não, por exemplo, se corromper com, né, os seus valores, a sua essência, né, que isso vai fazer você, né, cair num curtíssimo espaço de tempo. Né? Isso é um ponto muito, muito importante. E como que estão as coisas? Você falou que vai lançar agora. Quando que você vai lançar? Como que vai ser isso? 20, só para... A partir do dia 20, nós vamos estar lançando aí o curso de mentoria presencial online, tá? Que, inclusive, é interessante até você, falando dessa questão do propósito, do momento presente, nós vamos estar abordando todas essas chaves. Para quê? Que ele seja um curso bem abrangente, não só direcionado a quem tem empresa, a profissional liberal, empreendedor, mas até para crianças, cara. Até para crianças? Até para crianças. Por quê? Nós ensinamos como alimentar, por exemplo, os centros do ser humano. O ser humano, ele tem alguns centros que precisam de muito cuidado. Por exemplo, centro intelectual. Tu tem que ter muito cuidado com que você alimenta a sua mente, com o que você fica enxergando, fica vendo, o que você fica absorvendo, o que você fica ouvindo, sabe? O que você vê, tudo isso é alimento. As pessoas vão se alimentando, de verdade, Lazinho, a maioria das pessoas se alimentam só de porcaria. E esses alimentos, seja vendo, ouvindo, pensando, falando, são os alimentos que vão gerar a sua energia do centro espiritual. Então a gente procura sempre alertar, a gente procura sempre estar orientando nessa parte. Por exemplo, parece que ninguém quer falar desse assunto porque é um assunto delicado. Mas uma das coisas que mais maltratam as pessoas, um alimento pesadíssimo, ruim, é a pornografia. E ninguém fala de pornografia. Isso atrapalha toda a vida da pessoa, mentalmente, emocionalmente. Por isso de muitos casamentos falidos, muitos relacionamentos acabados por conta desse vício terrível que as pessoas... que é silencioso. Muito. E é um tabu falar sobre isso. Então, até sobre esse assunto, eu abordo de como que isso afeta nos centros motores, o desgaste motor emocional, físico, mental. Isso daí gera inúmeras doenças na pessoa. Só esse ponto que não é abordado. É que são vários mitos, né, cara? São vários mitos que a gente tem na sociedade. Do homem começa a sua vida, enfim. Então, assim, são coisas que eu procuro trabalhar sendo muito direto, muito objetivo. O nosso conteúdo ele é prático. Então, a partir do dia 20 do mês que vem, de setembro, nós vamos fazer um workshop de 3 horas, gratuito. Legal. Que eu vou entregar todos os conteúdos de cabala, de hermetismo, estoicismo. Nós vamos falar sobre as leis universais, vamos falar de aplicação, meditação, várias e várias, até astrologia. Até astrologia? Como que isso influencia. Não essa astrologia da revistinha que vem, mas algo com profundidade de estudo. Claro. E como que os astros, eles podem influenciar a partir do momento que nós aplicamos consciência nisso, nas nossas decisões. Legal. Então, a gente falou muito de missão. E para a galera poder entender, qual é a missão do Gurion? Qual que é a missão? Eu falo, cara, por que eu acordo todos os dias? Né? Para a galera poder entender. Né? Você estava me contando aqui que hoje você está vivendo o melhor momento, né, profissional, pessoal da sua vida. E isso parte exatamente dessa missão. Qual que é a missão do Gurion hoje? Bom, a minha primeira fresta de luz foi despertar consciência. Estou numa jornada de despertar consciência, cada dia me auto-observando, buscando, analisando, porque Carl Jung disse que não se cresce olhando a luz, mas sempre olhando as sombras. Eu tenho minhas sombras, tu tem as suas, todo mundo tem, e à medida que nós vamos trabalhando essas sombras, nós vamos despertando consciência. E a minha missão, Lazinho, eu vim
De 3 anos atrás, eu tive assim, um episódio muito difícil na minha vida, que eu acreditava que eu jamais ia superar aquilo. Eu me via assim, destroçado, completamente arrebentado. E eu sei o quanto é o sofrimento de milhares de pessoas que passam pelas mesmas coisas. Relacionamento, financeiro, são 2 pilares que caminham juntos. Se um falha, o outro falha. Se o outro falha, falha também. Então, fui ao fundo do poço. Mas foi necessário para que essa fagulha de luz começasse a voltar novamente, a me reconhecer, me reconectar. E a partir disso, eu entendi que o meu propósito aqui, a minha missão aqui, é trabalhar com todas essas pessoas que estão em estado depressivo, de sofrimento, de desespero, de escassez, de angústia, entenderem que a resposta de tudo que elas precisam, de todos os recursos que elas necessitam, estão dentro delas, a partir de uma virada de chave mental, sentimental, né? Do pensamento, das emoções e das ações, com conexão com o divino. Então hoje eu estava te dizendo, eu tenho inúmeros desafios na minha vida, como qualquer pessoa tem, empresário, empreendedor, treinador, mas eu sou um homem que eu tenho paz, cara. Eu consigo dormir bem, eu consigo lidar com a vida de frente, não tenho ansiedade. Eu não tenho ansiedade. Quando eu falo isso para as pessoas, elas acham que não é verdade. Mas é a pura verdade, cara. Eu não tenho ansiedade. Então, esse sentimento é de muita alegria, é de muita felicidade. E a minha intenção é compartilhar desse mesmo sentimento com as pessoas. Que aqueles que estão vivendo nesse vale da morte, vale de dormência, vale de hipnose, consiga despertar e ter esse mesmo tipo de consciência que eu estou tendo. Que legal, cara. Você falou um ponto muito importante que é ir no fundo do poço, né? E as pessoas precisam entender que muitas vezes a gente precisa chegar no fundo do poço. É lá que nós crescemos. É lá que nós crescemos, é lá que nós buscamos, né, essa essência muitas vezes, né? Agora, cabe a nós tomar a decisão de sair desse fundo do poço. Né? Cabe a nós. Quando a gente chega no fundo do poço, a gente tem alternativas. A gente pode escalar novamente, degrau a degrau, ponto a ponto, para a gente poder sair, ou a gente pode, né, permanecer lá quietinho, né, permanecer lá acuado, permanecer lá sofrendo, né, e aí cabe a nós tomar uma decisão, né, e é nessa decisão, é nessa ação que você toma, porque não adianta só tomar decisão, você tem que tomar a decisão, depois tomar a ação, para daí você poder se recuperar. E ter paciência, porque é o que nós falamos, a jornada não muda de um dia para a noite. Você vai mudando, vai vendo as melhorias, e daqui a pouco você se torna senhor de si mesmo. Senhor. E o mais legal é que daí você olha para trás e fala assim, cara, valeu a pena. Valeu a pena. Isso é o mais legal. Isso é o mais legal. Quando você olha para trás e fala assim, cara, valeu a pena eu passar por isso, porque se eu tô aqui hoje, é porque eu passei por aquilo naquele momento. Nada é por acaso, tudo tem um propósito. É isso aí. Meu amigo, sempre é uma honra ter você aqui, sempre é muito bom ter você aqui. Casa é sua, você sabe disso, muito então obrigado, Lazinho. Qualquer coisa, quando você me mandou mensagem, Lazinho, estou com algumas novidades aqui, qualquer coisa que você tenha de novidade, traga aqui para nós, é sempre uma honra, um prazer enorme te receber aqui. Então sai lá de Floripa para vir para cá, aquela terra maravilhosa, para vir para cá. Então, cara, quero te agradecer novamente, trazer esse conteúdo rico para todo mundo aqui. Acho que ter você, essa vibração aqui para nós, né, é motivo de orgulho. Então, a última dica para a galera, aí, última mensagem para a galera poder ficar com essa mensagem final sua aí. Claro, vou até olhar para essa câmera aqui e dizer o seguinte: confia no processo, confia em você, eleva a sua energia, eleva a sua frequência, imagina os seus sonhos, gera sentimento que você vai construir uma realidade que você sempre sonhou para a tua vida. Desperta. Muito obrigado, meu amigo, seja sempre muito bem-vindo aqui na nossa casa. Obrigado a você. Show de bola, gente, muito bom, muito bom. Espero que vocês também
tenha gostado. Então deixa o seu comentário aqui, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever no nosso canal, de compartilhar esse episódio com o máximo de pessoas possíveis, porque é assim que a gente vai se conhecendo, é assim que a gente vai ajudando o próximo, é assim que a gente vai construindo um ecossistema positivo para que a gente possa juntos chegarmos à alta performance. Então, se você tiver mais algum convidado especial, assim como o Gurion, que você gostaria que eu trouxesse, deixa aqui nos seus comentários, porque, como eu sempre falo, o Gapcast é feito para você, para que possamos juntos chegar no alto resultado, juntos chegarmos na alta performance. Então, vamos junto, até o nosso próximo episódio, te espero lá. Tchau, tchau.